Queridos, boa tarde. Essa lição de hoje do Livro dos Espíritos é aquela que todo palestrante torce para não cair. Que é os três reinos, as plantas, os animais. A gente quer, meu Deus, vou tirar a lente do asfalto, né? Acontece que é uma situação que nós precisamos estender a nossa compreensão. Estendendo a nossa compreensão sobre qualquer coisa que a gente se dedique a fazer esse trabalho, nós vamos dar qualidade ao nosso funcionamento. A necessidade de perguntas no Livro dos Espíritos, a necessidade de se ler com atenção, a necessidade de se meditar sobre essas informações e aproveitar as descobertas mais recentes para ampliar o nosso entendimento e aí dar mais qualidade ao nosso funcionamento. Como o nosso funcionamento é sempre uma coisa muito mais interessante da gente pensar do que sobre coisas teóricas, a gente vai falar do funcionamento e vai fazendo as pontes com as informações teóricas que tem aqui, né? Porque Kardec perguntou aos espíritos tudo que ele conseguiu se lembrar que seria importante para entender a criação. O que são os minerais, o que são as plantas, o que são os animais, o que é o homem, qual a relação do homem com os animais, qual a diferença, planta sente, planta não sente, pedra sente, pedra não sente, o homem pode retornar como animal, enfim. Ele fez todas essas perguntas aqui e quem responde não é Deus. Isso é legal da gente também trazer para a nossa consciência a informação de que quem responde a Kardec são os espíritos. E os espíritos, assim como nós, têm graus variados de conhecimento e de moralidade. É claro que os espíritos que responderam as perguntas, cujas respostas foram escolhidas por Kardec para constar daqui, são respostas elevadas, são respostas sinceras, honestas e elevadas. Mas nós vamos encontrar, inclusive, divergências de opiniões. E aí quer dizer o quê? Que tem um espírito que está certo e outro que está errado? Eu já vi, né, algumas pessoas, mas a doutrina espírita, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Graças a Deus, né? A doutrina espírita não nos caça o direito à opinião. Desde que não seja uma opinião irresponsável. Desde que não seja uma opinião irrefletida, nós temos o direito à opinião. Então, quando se trata, por exemplo, dos animais, tem um espírito que cachorro é sempre cachorro, gato é sempre gato. Quer dizer, na visão desse espírito, Deus criou a espécie cachorro. Já um outro responde que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia. Eu sou muito mais simpática, assim como Kardec também se revelou, muito mais simpático a essa visão de evolução encadeada, porque a gente sabe que cachorro tem vida boa, mas às vezes tem vida de cachorro. E esse sofrimento todo por nada, só para que hajam cachorros no mundo, né? Inclusive na China o pessoal come cachorro, né?
chuta o cachorro, gato. Tem gente que não suporta gato. Coisa engraçada, não é isso? Vocês conseguem entender essa aversão? É um bicho tão bonito, né? Lá no Leon Denis, claro, o Leon Denis tinha gatos, então lá no Centro Espírita Leon Denis tem gatos, né? E são uns gatos muito sem cerimônias, que eles às vezes ficam andando lá na reunião pública, pula no colo da pessoa, né? A pessoa tem aquela reação assim. Então, Deus criou uma espécie, gatos, para serem gatos por toda a eternidade, sempre gatos, né? Então, Kardec colocou essas duas visões para que nós possamos ver qual das visões é mais simpática ao nosso entendimento, escolher e nos autorizar até a ter uma outra opinião. Uma opinião mais avançada. Uma opinião que acompanhe, como ele predisse, o progresso da ciência. Então, quem ainda não viu, pode ver hoje, e quando chegar em casa, as pesquisas sobre a consciência dos animais, que está no Google, aí, no site da Veja, que publicou a reportagem, né? Os cientistas falando, nós não vamos mais poder dizer que não sabíamos. Que os animais têm consciência. Então, pelo que eu pude ver hoje de manhã, muito rapidinho, né? O camarada faz uma pintura na barriga do golfinho e ele vai no espelho ver como é que ficou. Eles descobriram que os animais também têm uma coisa chamada neurônio espelho, que é uma capacidade, né, neurológica que faz com que a gente sinta o que o outro sente de maneira automática, sem ter alcançado altos píncaros de virtude, não é? Se alguém começa a chorar, a gente fica desconfortável, a gente de repente até chora junto. Se a gente vê uma pessoa rindo, mesma coisa, a gente já nasce com esse negócio, né? E eles viram esse comportamento em chimpanzés, em cachorros. Então eles mostram lá na reportagem que quando o dono do cachorro teve um problema na perna e começou a mancar, o cachorro dele saía com ele mancando também, né? Espelhando o funcionamento do dono. Uma vez eu vi uma reportagem que botavam vários bebês assim num tatame, né? Todos eles felizões assim, mordendo o pé, sabe? Rindo. Aí um começou a chorar. Aí o do lado olhou para ele, franziu a testa, começou a chorar. Não levou 5 minutos, estavam todos aos berros, né? No tempo que eu fazia obstetrícia na maternidade Fernando Magalhães, você estava com umas mulheres no pré-parto lá para ter neném, né? Claro que dói, né? Dói mesmo, né? Aí, ai. Chegava uma daquelas escandalosas, daqui a pouco a gritaria era generalizada, né? E vocês lembram da sacola de risada? Eu não tenho mais visto, né? Mas é um saco que tem, né, uma gravação de risada, e você botava assim na mesa, a pessoa não sabia o que era, aí ia mexer naquilo, aí saía aquela gargalhada, aí a pessoa dava uma... assim, do nada, por imitação, neurônio espelho. E aí as pesquisas mostrando que os animais, algumas espécies, inclusive espécies que a gente pensa que são umas coisas à toa, tipo um polvo, né? Para que serve polvo? Para comer com brócolis, né? Não, polvo tem neurônio espelho, né? Polvo, então são estados de consciência que vão ganhando complexidade.
ganhando complexidade à medida que vai acontecendo esse processo de estar na matéria e fora da matéria, estar na matéria e fora da matéria. E os minerais? Os espíritos que respondem, mineral não tem nada. Mineral é Mortinho da Silva, né? Mas lá o cara que falou que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia, esse já tinha uma visão mais ampla, ou encontrou uma expressão que ele pudesse usar para não escandalizar as pessoas da época. Ele colocou de uma forma poética e passou, né? Teve recentemente uma pesquisa aí que a gente viu naquele filme Quem Somos Nós? Esse filme eu super ultra recomendo, eu acho indispensável o espírita ver esse filme. Ver, mas não é ver para assistir não, é ver para estudar. Ver, não entendeu, volta. Vê mais uma vez, faz grupinho de estudo para ver, para discutir. Apareceu ali a pesquisa do japonês, que eu esqueci o nome, com a água. Essa pesquisa, a gente já sabe que foi refutada pela ciência oficial, não foi aceita na revista Nature, porque tanto essa pesquisa desse senhor japonês, senhor Imoto, tanto a pesquisa desse senhor japonês, como essas pesquisas sobre a consciência dos animais, como as pesquisas de Kirlian, fotografando a aura das coisas vivas, elas vêm abalar paradigmas sobre os quais a nossa sociedade está construída, vêm mexer com poderes dos quais a gente apenas suspeita. E não adianta a gente ficar falando muito nesses poderes, porque a gente fica parecendo aqueles autores de teorias conspiratórias. Mas a verdade é que vocês imaginam essa ideia da consciência dos animais ser assimilada pela humanidade de forma irrefutável? O que será da pesquisa feita com animais? Não são todas pesquisas médicas para a descoberta de medicamentos, não. São pesquisas para atender a curiosidade. E nessas pesquisas, animais são dissecados vivos, anestesiados. Será que sempre? Né? Então, por exemplo, uma curiosidade sem a qual a gente não podia passar a encarnação sem saber, é que a barata tem 400 sensores de movimento. Por isso é que mal você vê a barata, ela já está correndo. Qualquer movimento que você faça, ela detecta. É uma informação indispensável para a humanidade. A gente não podia passar sem saber disso, né? Então, para que o cientista, na sua curiosidade, chegasse a essa conclusão, ele teve que dissecar baratas, colocá-las no microscópio, fazer testes com elas vivas, né? Por mais que a gente odeie barata, né? A gente começa a ficar incomodado com essas coisas. Fora, sem falar das indústrias de alimentos, não é? A base de animais, sem falar dos perfumes que usam secreções de glândulas de animais, sem falar de adornos, né, de peles e de dentes, né? Os elefantes passam por um processo, você tem que tomar conta, porque senão acabam com os elefantes para tirar as presas, né? O arminho, né? Aquele bichinho lindo, né? O pessoal quer porque quer o arminho para botar no pescoço. Enfim, imagina uma tomada de consciência plena, absoluta, de que os animais têm consciência. Como isso iria ou vai
Vai, uma hora vai, né? Mexer com a nossa construção de sociedade, na qual nós nos sentimos senhores da natureza, com direito à plena, total, absoluta, inquestionável exploração dos animais. O senhor Emoto, ele colocou os frascos de água e submeteu esses frascos de água a alguns estímulos. E depois essa água foi congelada e os cristais dessa água foi observado ao microscópio. Então ele colocou uma música considerada mais elaborada, mais sofisticada, mais sublime, com uma mensagem mais espiritual, e uma música falando de coisas mais próximas da violência, da sensualidade, etc., né? E os cristais da água que foi submetida a essa música de qualidade mais material, mais animal, se mostravam desorganizados. O cristal da água que recebeu uma bênção e o cristal da água que recebeu uma maldição. Então, essa experiência do senhor Emoto, né, bota a gente para pensar que o nosso estado de espírito, os nossos pensamentos, influenciam a água que a gente bebe. E todo mundo bebe água, viu? Porque se você só bebe refrigerante, seu refrigerante leva água. Se você só bebe suco, seu suco leva água. Uma hora você tem que beber água, de um jeito ou de outro, né? Então, os seus pensamentos podem transformar aquela sua água em remédio, ou em veneno, ou em nada. Ela está se coçando aqui. Fora a água que constitui o nosso corpo, em seus 70%. Se você contar a água que tem dentro das células, a água que tem entre os tecidos, a água que tem no sangue, na linfa, 70% do nosso corpo é água. E essa água que está no nosso sistema, essa está continuamente sendo influenciada pelos nossos pensamentos e emoções. Isso mexe muito também com os nossos paradigmas sobre os quais a nossa sociedade está constituída. Então, se eu me sinto mal, se eu me sinto angustiado, aflito, é claro que quem é culpado é o Gilberto. Por isso que primeiro eu olhei, né? A gente não pensa no Gilberto, mas de repente a gente pode ter algum estranhamento com o Gilberto e achar que ele é o responsável do nosso incômodo, mas certamente que é o meu pai ou a minha mãe. Então esse incômodo, ou o meu filho, ou o meu colega de trabalho, ou o meu chefe, ou o meu vizinho. Eu preciso me mudar porque aquele vizinho me adoece. Então, isso iria provar de uma vez por todas que o que nos adoece são os nossos pensamentos e as nossas emoções. Não é o que o outro faz. Eu penso sobre o que o outro faz. E esse território do que eu penso é minha total responsabilidade. Recentemente, a companheira precisou faltar lá ao trabalho do Autocura porque a sogra dela estava enlouquecendo a família. Uma senhora de 96 anos, né? Por mais espírito de porco que seja, né? O poder dela enlouquecer quem quer que seja, vamos combinar que está bem enfraquecido, né?
Mas o relato foi esse. Olha, ela está enlouquecendo. Ela está pondo todo mundo louco. Eu digo, né? Aí resolveram contratar uma cuidadora. A cuidadora chegou. Quando as pessoas foram ver, a senhora estava de rabo de cavalo, maquiada, de unha pintada, felizona lá, né? Por quê? Porque para a cuidadora, ela não tinha aquela representação no pensamento que tinha da família. E é fácil. É fácil. É só você mudar o que você pensa a respeito da pessoa. Olha que moleza. A gente tenta mudar pelo caminho, que eu não vou dizer que é o mais difícil, não. A gente tenta mudar pelo caminho que é impossível de mudar o outro. A gente consome a encarnação, a gente consome as nossas energias para mudar o outro, e a gente todos os dias tem a prova de que não tem esse poder. Tem gente de todo tipo. Tem gente que quando você diz para ela que ela tem que mudar, ela manda você catar. Tem gente que quando você diz para ela que ela tem que mudar, ela te ouve em silêncio. E continua tudo igual. Tem gente que quando você diz que ela tem que mudar, ela diz, pode deixar, eu prometo. Porque a mesma dificuldade que você tem para mudar, ela também tem para mudar. Só que é um território que só nós é que temos o poder de fazer mudanças no nosso funcionamento. Por quê? Para que nós tenhamos a responsabilidade por não escolher. Escolhemos bem. Se eu melhorar porque o outro me melhorou, que mérito que eu tenho? Às vezes a gente recebe umas duplas lá no Autocura, casal, né? Aí senta, aí a gente começa a falar, um fica pro outro assim, ó. Tá vendo? Ó. Ó, é pra você, tá vendo? Ó, né? Então, assim, o trabalho é autocura. Autocura. Então, é toda uma metodologia que só dá resultado quando eu aplico a mim, né? Então, conforme a ciência vai trazendo as suas contribuições, neurotransmissores, que são aquelas pontes eletroquímicas entre o pensamento, as emoções e as células, né? Se você começa a ter uma infecção atrás da outra, inflama o dente, inflama a garganta, inflama o joelho, inflama não sei o quê, o seu médico vai te perguntar se você está estressado. E aí ele não erra nunca, porque todo mundo está estressado, né? Porque quer, né? Porque quer. Está estressado, e aí o que acontece? O estresse é uma situação da qual a gente só deveria lançar mão em situações de perigo. Então, se você não ficar estressado, quando você vai andando pela rua, de noite, e vem um pitbull correndo, babando na sua direção, se você não ficar estressado nessa hora, tá lascado. Essa é a hora de ficar estressado. Vai enfrentar o pitbull ou vai correr? Pensa rápido, age rápido. Agora, a gente desencadeia essa reação porque foi beber água, não tinha nenhuma garrafa cheia na geladeira. A gente desencadeia essa reação porque alguém está morcegando na nossa frente no trânsito. A gente desencadeia essa reação porque não foi recebido não sei em que lugar com banda de música e tapete vermelho. A gente desencadeia essa reação o dia inteiro por qualquer coisa. Aí o organismo fica sem energia, porque não é prioridade, né, para cuidar do sistema imunológico. E aí o seu sistema imunológico, que te defende das infecções, que te defende dos tumores, ele vai ficando fraquinho e você fica mais propenso a ter infecções por causa do estresse.
Então, esses conhecimentos, eles vão se somando a esses que os espíritos trazem aqui, que para a época já eram muito avançados. Mas já avançamos mais no conhecimento, falta avançar no funcionamento, falta avançar na nossa relação com a natureza. Existem seres na criação que têm qualidades de mineral e de planta, elementos de transição entre um reino e outro. Tem outros que têm, por exemplo, os corais, né? Coral é o quê? É mineral, é vegetal ou é animal? Acho que é animal, né? Mas não anda. Né? Parece pedra, né? É um negócio assim, né? Entre a planta e o animal tem, né, umas coisas assim, meio transitórias, né? E entre o animal e o homem, a gente vai vendo, né, uma progressão na escala, e se fala em elo perdido. Então, já se encontraram restos de hominídeos, né, anteriores a esse modelito que a gente está usando hoje. Qual que é o modelito que a gente está usando hoje? Não é Neandertal, não. Hoje a gente está usando o Homo sapiens sapiens. O sapiens sapiens. Antes do sapiens sapiens tinha o sapiens. Antes do sapiens, eu não sei, que não é minha área. Aí vem o Neandertal, sei lá, o troglodita lá, o brucutu, né? Mas aquele de transição mesmo, a gente não encontra na Terra e provavelmente não vai encontrar, porque essa encarnação primeira não aconteceu aqui, aconteceu em algum mundo primitivo. Mas estão procurando aí, de repente, acham, né? Não sei. É um raciocínio apenas que a gente faz decorrente das informações que a gente tem. Muda a informação, nós podemos mudar os conceitos. Por quê? Porque o fundamental não é os conceitos. Fundamental é o que a gente faz com os conceitos. O Kirlian, ele conseguiu essa fotografia que às vezes a gente tira em feira esotérica. Vocês já foram em feira esotérica? Não precisa confessar aqui, não. Mas se tiver uma feira esotérica, tiver uma câmera Kirlian, você vai lá, que é bem interessante. Você bota o dedo e fotografa a energia que se desprende do seu polegar. Ele fotografou, por exemplo, a planta íntegra com aquela aura. Depois a planta foi cortada e a aura foi se dissipando, foi se dispersando, né? Então, a planta tem um tipo de consciência que não é igual à nossa, de sensibilidade que não é igual à nossa, mas tem. Hoje em dia ninguém mais acha esquisito conversar com a planta, né? E as pessoas que são jardineiras, elas falam com as suas plantas, né? Aí a gente vai cuidar da planta, não fala com a planta, não consegue. Eu já tentei, não consigo falar com a planta, né? Não sai assim do fundo do coração, né? Aí o negócio não dá florzinha de jeito nenhum, né? Você bota NPK, você bota Socá, você põe água, põe adubo de galinha, terra de minhoca, você reza e nada acontece, né? O buganvília só dá folha, espinho, o hibisco só dá aquela flor que veio da loja, depois nunca mais, aquela coisa assim. Aí você passa no jardim da vizinha, tem que rezar, porque senão a inveja de repente seca tudo, né? Aí durante o dia você passa pela rua, né? O seu pensamento está onde? No que você vai fazer, no seu trabalho, nas suas preocupações, nisso, naquilo, e a criatura está lá, ó, tempão, conversando com as plantas. Então, com plantas já se fizeram vários experimentos.
colocar as plantas num ambiente tocando Mozart e as plantas num ambiente sem música. E observando um crescimento, um florescimento mais qualitativo naquelas que ouviam Mozart. E nisso eu endosso. Criaturas humanas que ouvem Mozart são infinitamente melhores do que as que não ouvem. Concorda? Não? Em parte. Em parte. Claro que se eu ligo os meus sentidos a formas belas, a formas suaves, a formas sublimes, a formas mais sofisticadas, eu tenho mais informação no meu espírito para construir meus pensamentos também de forma mais sublime, mais harmonizada, mas isso com o ser humano não funciona 100% assim, né? Hitler, a gente sabe que era um grande apreciador de arte, da música de Wagner, né, dos grandes pintores. Então, mas também, se eu só escuto bumbum paticundum curundum, né, vai ser difícil eu dar um upgrade nos meus pensamentos. Dá para ter, mas, né, enfim. Mas as plantas não têm ouvido. Então, qual é a diferença desse contato com a música de Mozart? Vibração. Então, a gente foi informado pelos espíritos da existência do fluido cósmico universal, que é um nome que foi criado para explicar alguma coisa que o pessoal daquela época não tinha a menor condição de entender de forma mais profunda. Hoje, com a física quântica, a gente já começa a vislumbrar um pouquinho mais. Por isso, ver quem somos nós é legal. Porque o que é física quântica, né? É a física além dos átomos. Porque o átomo ainda é uma matéria. O átomo tem massa, tem carga elétrica, né? A física quântica é a física das partículas subatômicas. E aí, quando você entra nesse mundo das partículas subatômicas, é uma outra realidade. Então, o Deepak Chopra, que é um médico indiano radicado nos Estados Unidos, que escreveu um livro, A Cura Quântica, participa desse filme Quem Somos Nós, fez um livro e um filme sozinho, que chama Para Conhecer Deus, né? E aí ele mostra por animação, por exemplo, um homem ao lado de uma montanha, ao lado de uma árvore. A nossa sensibilidade, ali estão representados todos os reinos, inclusive o hominal, bem separados. A pedra da montanha, a árvore e o homem, bem separado. Quando você vai para o mundo das moléculas, que tudo é formado de moléculas, aí a gente pode dizer assim, os corpos orgânicos são feitos de moléculas, de proteínas, de carbono e nitrogênio. A pedra não, a planta não, é diferente, né? Então tá bom. Então aqui está o ser vivo, ali está o ser não vivo, ali está o mais ou menos vivo. Cada um desses elementos químicos, a única diferença entre eles é a quantidade de elétrons girando em torno do núcleo. Todos os elétrons são iguais e os núcleos têm coisas que são iguais dentro deles. Então, os camaradas conseguiram abrir o núcleo. Não sei se vocês viram aquele filme do cara que escreveu o Código da Vinci, como é que é?
Anjos e Demônios. Então, nesse filme, no livro Anjos e Demônios, ele menciona o acelerador de partículas que tem lá na Europa, não sei muito bem. Então, o que é aquilo? LHC. Então, assim, eles põem lá os núcleos para se chocarem numa altíssima velocidade, numa fração de tempo mínima desse choque, as partículas se desprendem, eles filmam, fotografam e desaparecem. Se nós olharmos a nível de partícula, não tem diferença nenhuma entre o corpo do homem, a pedra da montanha e a árvore. Se o nosso olho enxergasse a nível de partícula, tudo que a gente veria seriam partículas em vibração. Porque os átomos que fazem o meu corpo são os mesmos que fazem a mesa, são os mesmos que fazem a água, são os mesmos que fazem o ar, são os mesmos. Agora eles mesmo botaram o nome de partícula de Deus e agora estão querendo dizer que não chame assim. Mas tem algum fator que faz com que essa coisa que é toda igual se organize de forma diferente. Estão chegando aí no bóson de Higgs. Mas parece uma brincadeira de passar por baixo do arco-íris, né? Quando chega mais perto, o negócio vai mais para frente. Quando chega mais perto, o negócio vai mais para frente. Por quê? Porque a inteligência que criou esse universo infinitamente maior do que a de qualquer um de nós. Por mais que a gente seja inteligente, culto, por mais que a gente alcance, sei lá, Stephen Hawking, né? A inteligência que criou esse universo está muito além de Stephen Hawking, né? Stephen Hawking escreveu 2 livros para leigos. O Universo numa Casca de Nós e o outro... Uma Breve História do Tempo. Ele disse que escreveu para leigo, eu não consegui entender nada. Aí saiu uma edição ilustrada, agora eu vou entender. Patavina. Eu só fico pensando, se é aquilo que ele escreve para leigo, imagina o que ele escreve para os seus pares, né? Para os seus iguais, né? Só mesmo aqueles meninos lá do Big Bang Theory, né? Para mim não dá. Mas, a grosso modo, a gente não chegou no fluido cósmico universal, que ainda é uma coisa mais sutil, uma coisa mais além. Mas é uma matriz de matéria que cria a matéria de acordo com o pensamento. Nós vemos nosso lar, lemos sobre colônias espirituais, vemos que lá tem prédios. Em prédios. Como são feitos esses prédios de nosso lar? Iguais aos nossos? Tem pedreiro? Graças a Deus não. Em pedreiro? Marceneiro? Não, aquilo é construído só com o pensamento. Então, tem um grupo de espíritos que tem esse conhecimento da construção, que se reúnem para pensar, e o pensamento deles constrói e mantém a construção. Tem uns livros que o Hermínio traz as mensagens dos espíritos do grupo dele, né? Tem vários livros, histórias que os espíritos contaram, tem vários livros, eu não sei em qual está, mas eram uma colônia de espíritos que viviam como os gregos da época de Sócrates. Eles se sentiam filósofos. Então, eles tinham uma colônia com colunas, com tudo, né? E viviam lá. Então, à medida em que eles foram sendo atendidos e o pensamento deles foi mudando, resistiram muito, mas o pensamento deles foi mudando, aquela construção começou a desabar. Começou a cair, porque o pensamento já não estava mais gerando aquela construção. Até que horas, hein?
5 para 5. Até amanhã. Essa ligação do pensamento com a matéria, a gente hoje já tem muito subsídio para expandir as nossas reflexões sobre isso, que devem ser mais presentes na nossa vida, que devem ser mais presentes no nosso dia a dia. Quando você desencarnar, para onde você vai? Cruzou o dedo? Bateu na madeira? Aí o pessoal diz assim, eu vou para o umbral. Você vai fazer o que no umbral? Porque André Luiz ficou 7 anos no umbral. Então, se André Luiz, que era André Luiz, foi para o umbral, imagina eu. André Luiz tinha méritos, tá? Foi um médico, atendeu pessoas, né? Tinha méritos. Era um pai de família, presente, tal, cumpridor dos seus deveres, um cidadão honesto, mas era materialista, ele desencarnou materialista. Para o materialista, o que acontece quando morre? Nada. Então, o pensamento dele era nada. Então, o que ele ficou vendo à volta dele? Nada. Você lê lá a primeira parte do Nosso Lar, né? Ele falando, ele ficou mergulhado no nada. O que criava aquele nada? O pensamento dele. Tanto era o pensamento dele que na hora que ele fez uma prece, ele fez uma prece, pediu arrego, aí foi socorrido? Não. Na hora que ele fez a prece, ele mudou o padrão de pensamento, aquele nada instantaneamente desapareceu porque era gerado pelo pensamento dele. Aí ele pôde ver Clarence, que estava lá o tempo todo, mas ele não via, porque ele só pensava no nada. E como a gente nunca pensa sozinho, né? Nosso nome é Legião. Com certeza tinham outras mentes ali, né? Pensando coisas parecidas e alimentando aquela ambiência ali. Como a gente vê aqueles ligados ao Papa Gregório, né, alimentando aquele ambiente de tortura e julgamento muito parecido com a Inquisição, né, como a gente vê os ovoides, tudo ação do pensamento sobre o fluido cósmico universal. Então, a gente pode ter a informação que a gente quiser ter sobre os minerais, se o mineral sente, não sente, percebe, não percebe, registra ou não registra. A gente pode ter a impressão que a gente quiser sobre as plantas, se as plantas sentem, se não sentem, se os animais sentem, se têm consciência, se não têm. A gente pode ter o pensamento que a gente quiser, mas só o pensamento não basta. A gente precisa aplicar esse pensamento ao nosso funcionamento. Tem aquela frase muito manjada do Gandhi, mas é manjada porque é muito boa, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então hoje nós estamos, por uma questão de sobrevivência, sentindo a necessidade de lidar com a criação de uma forma mais generosa. Hoje nós estamos recebendo um chamado urgente para sermos generosos com a água, usar a água com consciência, com responsabilidade. A gente está sendo chamado a não poluir o ar. A gente está sendo chamado a se alimentar com equilíbrio. Agora, eu posso acrescentar ao equilíbrio a reverência que esses dons da terra merecem pelo que nos doam. Então, assim, a gente está com fome, né? Você está com fome, você fica muito desconfortável quando você está com fome, né?
ou com vontade de comer, está com fome, né? Aí você pega uma fruta que você gosta, né? Me veio à mente agora aqui assim, um caqui, uma tangerina, né? A bananinha. Aí você come aquilo. Tangerina não faz mais do que obrigação de ser tangerina, né? A gente ter reverência com essas doações da natureza, com que nós somos beneficiados. E assim, a tangerina, a banana, não pergunta se a gente merece todo aquele trabalho da natureza, todo aquele laboratório da natureza para produzir uma fruta, todo aquele esforço da árvore, do agricultor. Ela não pergunta, ela se doa. E a gente não tem gratidão, não tem reverência. E vai demorar muito para ter, mas tem que começar em algum momento, né? Assim, botar à mesa, olhar para aquelas coisas, observar aquelas formas, comer, né, com uma certa lentidão que te permita aproveitar. Isso a gente já sabe que é bom para a digestão, né? Com uma certa lentidão que te permita aproveitar e com gratidão. Porque a gente reclama o tempo todo. Tá frio, tá calor, tá chovendo muito, há muito tempo que não chove, o trânsito, o buraco, né, a dor nas costas, em que só reclama, só reclama. Se você puder fazer duas colunas assim, né? Reclamação, gratidão. Você vai ter um registro, um parâmetro muito próximo da sua relação com Deus, da sua aproximação de Deus. Não é que Deus, quando você agradece, Ele fica feliz com você, não. É que quando você agradece, você se conecta. E quando você reclama, você desconecta. Então, se você reclama muito, você vive muito desconectado. Se você agradece muito, você vai reforçando a sua gratidão, vai reforçando a sua ligação com Deus. Mesmo quando nós comemos a carne dos animais, podemos começar comendo com reverência, pelo sacrifício, né, daqueles animais. Sabe, peixe pode, né? Peixe não tem cérebro, quase, não sente dor, não. Né? Galinha também, um cérebro pequenininho assim, não sente nada não, né? Tadinha, né? Galinha tadinha. Você vai nessas granjas aí que é só de ovo, né? As bichinhas ficam ali o dia inteiro, bota ovo, 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 né? Ai, que sacrifício, né? Aí a gente pega o ovo, come ovo, frita ovo, cozinha ovo, faz doce com ovo, bolo com ovo. Ninguém... Ai, Senhor, obrigada pela galinha e por esse ovo, né? Ah, não, eu sou vega. Eu sou vega. O vega precisa ver a fotografia Killian, porque na hora que ele tira a alface da terra, a alface morre. E não morre rápido, não. Até aquela energia toda dispersar, é uma morte lenta, guiçá dolorosa, quem eu vou saber? Acontece que a vida se nutre da vida, a vida física se nutre da vida. Não é pecado nós nos nutrirmos de outras vidas, porque um dia a nossa vida vai nutrir outras vidas. Essa é a lei divina natural, lei de destruição ou de transformação. Nós vamos precisar de um corpo novo,
Vai demorar muito, mas uma hora a gente vai precisar, né, de um corpo novo. E da onde vai sair esse corpo novo? Desse mesmo grande laboratório da natureza, né? Agora, a gente precisa começar a ter reverência. Então, por exemplo, rodízio de churrasco, né? Aí quer linguiça, pum, quer frango, pum, quer búfalo, pum, quer não sei o quê, pum, né? Parece que aquilo nasceu dentro do pacote, no freezer, né? Começar, me desculpa se eu vou deixar alguém com a consciência culpada, né? Não é minha intenção, eu só estou transmitindo para vocês o incômodo que puseram na minha alma quando eu estudei. Dividindo, compartilhando. Dividindo, compartilhando. A gente não pode viver de luz, que nem orquídea. Não dá. Nós precisamos comer. Vamos comer com reverência. Vamos usar os produtos da natureza, os que são usados para fazer as roupas, os agasalhos, vamos usar com reverência. O tijolo que vai fazer a casa, que veio do barreiro, né? Vamos usar com reverência. O que está nos faltando é desenvolver esse pensamento, esse sentimento de unidade com a criação. E antes que alguém fique me esperando para perguntar, aonde foi que Leon Denis escreveu que a alma dorme não sei aonde, acorda não sei aonde? Ele não começa no mineral, não, ele começa no vegetal, tá? Dorme no vegetal, sonha no animal, acorda no hominal, tá? Que o pessoal fica dizendo que ele falou da pedra. Ele falou da pedra não, ele falou mais para cá, né? Quem tem a edição da FEB, do livro Problema do Ser, Destino da Dor, tem a página 1, 2, 3. Nunca mais você vai esquecer, né? 123, 1, 2, 3. Tá lá, né? A alma dorme no vegetal, sonha no animal e acorda no hominal, né? A mesma alma quer dizer que eu fui um coqueiro? Eu fui um gambá? Não. Esse princípio que a gente ainda está muito longe de conhecer a natureza do que seja isso, vem caminhando tudo ligado nesse processo evolutivo. Tá bom? Queridos, obrigado pelo carinho.